Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 81. 296 depois de Cristo. A terra tremeu e balançou sob os pés de Fênix e seus 13, enquanto eles viam a horda Dothraki se aproximando à distância. Com um movimento suave, Fênix desembainhou Eclipse Down, enquanto os Featers também preparavam suas armas, fazendo isso em silêncio e com foco. Olhando para cima, Fênix viu Sapphire e Jade dançando impacientemente no céu. Normalmente, ele e Raela se certificavam de que seu lado agressivo estava um pouco temperado, mas naquele momento ele não fez nada para conter seus instintos predatórios e destrutivos. Não haverá glória nesta luta, nem honra no que estamos prestes a fazer, ele sussurrou, suas palavras ecoando claramente nos ouvidos de cada Feater, apesar da horda galopante que se dirigia a eles. Fogo e sangue serão nossa recompensa e fardo. Fênix terminou calmamente antes de avançar. Chamas escuras dançavam ao redor de sua figura, enquanto a grama sob seus pés se transformava em cinzas. Os Feater seguiram atrás igualmente em chamas, enquanto Sapphire e Jade mergulharam no exército Dothraki, com as mandíbulas brilhando com fogo azul e branco. Inspirando profundamente, enquanto o cheiro de sangue, carne queimada e morte quase dominava seus sentidos. A expressão de Fênix ainda permanecia impassível enquanto ele estava em um campo de cadáveres mutilados. Seus pés descalços afundaram levemente no solo agora lamacento do antigo campo, enquanto a terra encharcada de sangue transformava a antiga beleza deste lugar em uma paisagem infernal. Milhares e milhares de cadáveres, homens e cavalos, estavam espalhados pela terra até onde os olhos podiam ver. Os únicos que permaneceram de pé foram Fênix e os 13 que ele trouxera consigo. Menos de 1000 Dothraki conseguiram escapar desse massacre, pois Jade e Saphira lançaram fogo sobre todos que tentaram sair, e apenas os mais sortudos conseguiram evitar uma morte ardente. A fuga deles não teve consequências, pois os Dothraki eram coisa do passado daquele momento em diante. Observando suas penas se aproximando dele com olhares relativamente calmos. Apenas Obara parecendo um pouco pálido agora que ela viu a destruição que eles tinham causado, e eram capazes de causar, Fênix embainhou suas lâminas mais uma vez. Eles chegaram diante dele silenciosamente, nenhum deles sabia o que dizer, mas Fênix sabia, enquanto sussurrava baixinho, fogo e sangue serão nossa recompensa e fardo. Uma compreensão mais profunda floresceu nos corações dos Featers enquanto eles olhavam para o campo de batalha. Não havia nada a dizer, nada mais a fazer, pois eles tinham cumprido sua tarefa e tinham recebido os frutos de seu trabalho. Com um aceno de mão, Fênix transformou todos os mortos na vasta extensão de terra em cinzas, deixando para trás apenas suas armas para os soldados do Templo Vermelho coletarem mais tarde. Vamos para casa, Fênix anunciou enquanto os levava de volta ao pequeno pátio que ele havia habitado quando veio morar em Volantis. Era a mesma mansão para onde ele havia levado os Featers depois de salvá-los da escama gris. As próximas horas passaram em relativo silêncio. Eles se limparam no grande banho da mansão. Fizeram isso ao mesmo tempo, sem se preocupar em se esconder dos olhos de seus irmãos e irmãs. Depois, eles prepararam uma refeição juntos e ouviram as histórias uns dos outros, enquanto os sorrisos e a vida lentamente retornavam a eles, enquanto a tensão e o choque lentamente desapareciam de suas mentes. Eles não falaram sobre o que tinham feito não por culpa ou vergonha, mas simplesmente porque tudo que encontrariam ao voltar lá, mesmo no silêncio de suas próprias mentes, seria fogo e sangue. E 296 depois de Cristo, nas semanas seguintes, um silêncio caiu sobre Essos após o evento que ocorreu no recém-apelidado Campo das Cinzas. Em um dia, o Deus Vermelho, os demônios de Penas, e seus 2 dragões destruíram os Dothraki. Eles não os subjugaram ou derrotaram, mas realmente os dizimaram a um ponto, onde era certo que eles não se levantariam novamente. O que tornou esse evento ainda mais chocante foi que dos poucos Dothraki que conseguiram fugir, alguns chegaram a Saatr, Norvos ou até mesmo Braavos, mas aqueles que conseguiram estavam um tanto destruídos. Era como se tivessem enlouquecido por puro medo, gritando e implorando quando viam um menor lampejo de chamas. Um dos que chegaram a Norvos até cortou a própria garganta em terror avassalador em plena luz do dia quando viu um Red Priest andando pelas ruas. O fato de Coor ter caído sob o domínio do Templo Vermelho apenas alguns dias depois só aumentou a atmosfera tensa no norte de Essos. E 296 depois de Cristo, inalando o aroma calmante da pele de Fênix, Kinvara relaxou lentamente enquanto seu corpo estava basicamente sobre o dele, enquanto eles descansavam em um sofá que ficava ao lado na grande sala de estar do pequeno pátio. As Featers também estavam presentes, pois estavam espalhadas por toda a sala. Algumas delas também estavam descansando em diferentes peças de mobília, enquanto outras jogavam cartas ou outros jogos juntas. Algumas outras estavam apenas conversando e brincando umas com as outras. Aqui eles não eram os guerreiros invencíveis e guardas pessoais do Deus Vermelho, eles não precisavam ser. Eles apenas passavam tempo juntos, seu cuidado e afeição um pelo outro eram inconfundíveis. Dea, por exemplo, descansou a cabeça no colo de Ruiu, enquanto ela cochilava suavemente. Enquanto ela acariciava seus cabelos com os dedos de uma mão e jogava cartas contra Obara, Atas e Belil ao mesmo tempo com a outra. Obara, por outro lado, sentou-se no chão, com as costas apoiadas entre as pernas de Mera e encostada no sofá, enquanto a líder feminina dos Featers ajudava a mais nova adição à família a expor os blefes de Belil, ao mesmo tempo em que zombava da cara de pôquer de Atas. Sentindo as mãos de Fênix acariciando suas costas e passando por seus cabelos escuros, Kinvara mergulhou na atmosfera harmoniosa e pacífica ao seu redor. Foram momentos como esses que a fizeram perceber que os séculos de sofrimento e intrigas que ela suportou valeram a pena. Pressionando seus lábios macios contra seu pescoço para um beijo suave, Kinvara continuou a absorver o cuidado terno e a presença calma de Fênix. Conheci um homem interessante enquanto cuidava das coisas em Coor, Kinvara mencionou algumas horas depois.
sentada entre as pernas de Fênix enquanto eles observavam as estrelas no quintal, com a cabeça apoiada confortavelmente no peito dele. Você tem? Ele perguntou levemente intrigado. Jorah Mormont, Kinvara revelou, ele aparentemente estava trabalhando como mercenário na cidade por alguns anos. Você sabe que os Kororek começaram a empregar mercenários para preservar suas forças imaculadas depois que o Templo Vermelho começou a se mover contra os piratas, mercadores de escravos ao redor do Mar de Verão. Parecia que eles estavam antecipando a conquista da Baía dos Escravos e a eventual destruição de sua fonte de Imaculados. De qualquer forma, Jorah Mormont era um dos muitos mercenários que eles contrataram para evitar perder seus soldados Imaculados em conflitos menores. E ele aparentemente se saiu bem em Koor. Um membro da Hidden Flame foi atacado por ele após um assassinato bem-sucedido do nobre que havia contratado o desgraçado Lorde da Bear Island para proteção, o que custou a Jorah um braço e um olho. Embora ele tenha conseguido manter sua vida graças a mais guardas que apareceram a tempo para ajudá-lo. Eu o prendi depois de chegar na cidade e ouvir o relato do membro da chama oculta e o trouxe de volta para Volantis quando deixei Koor. Kinvara contou os eventos. Antes de perguntar, você quer conhecê-lo? Não, Fênix respondeu calmamente, não há razão para isso. Ele é um homem um tanto grosseiro e tolo, além do fato de que a aranha o tem em seu bolso e que ele é um ex-traficante de escravos. Apenas o leve para Mantares. Até mesmo um homem com um braço só deveria ser capaz de trabalhar em uma mina. Capítulo 82, 296 d.C. A impressão que Fênix teve de Jorah Mormont não foi muito positiva e ele até mesmo olhou para a essência do homem através de sua conexão inata e poder sobre tudo que era vida, para ter certeza de que não o julgaria mal, o que não aconteceu. O antigo Lorde da Ilha dos Ursos era um homem sem substância, desejando e obcecado por beleza e riquezas enquanto tentava manter alguma aparência de honra e integridade. Quando chegou a hora, porém, ele estava mais do que disposto a abandonar quaisquer restrições morais que pudesse ter para realizar seus desejos. Não valia a pena recrutar um homem assim, mesmo que fosse um nobre que pudesse ser útil como peça de xadrez contra o norte. Fênix não era fã de manipulação em primeiro lugar, mesmo que ele fizesse isso por conveniência às vezes. Ele preferia usar seu conhecimento e traçar planos, enquanto deixava o tempo e a paciência ajudá-lo em seu sucesso. Na maioria dos casos, ele preferia esperar que as oportunidades se apresentassem antes de agir, ao contrário de pessoas como Mindinho e Varys, que ativamente criavam oportunidades por meio de esquemas e manipulações. Fênix não era um conspirador ou manipulador, ele era um estrategista paciente com o coração de um guerreiro e a alma de uma fênix. Como tal, ele nem sequer hesitou ao julgar Jorah Mormont como havia feito com tantos outros traficantes de escravos desde que assumiu seu governo em Volantis. Não havia misericórdia em seu coração por aqueles que ele considerava culpados, embora estivesse ciente de que suas ações levariam a uma morte lamentável para o nobre exilado. Fênix conhecia o valor da vida melhor do que ninguém, pois ele era a vida encarnada e frequentemente contemplava e refletia sobre suas visões sobre ela. Mas isso não significava que ele não fosse implacável ou decisivo, pois essas qualidades também estavam arraigadas em seu ser. Voltando a se concentrar no presente, Fênix afastou esses pensamentos enquanto abraçava Kinvara mais profundamente, amando a maneira como seu corpo menor era basicamente protegido pelo dele, como se todo seu corpo fosse usado para proteger essa linda flor da chuva e do vento. Além da luz das estrelas e do luar caindo do céu noturno, uma única lanterna fraca a alguns passos de distância era a única luz que iluminava suas figuras, enquanto eles estavam sentados ali e aproveitavam o calor e a presença um do outro. Agarrando a mão de Kinvara com a sua, os dedos de Fênix acariciaram suavemente as costas da mão dela, enquanto ele dizia baixinho, tenho algo para você. Virando a cabeça e olhando para ele com um brilho curioso nos olhos, Kinvara perguntou, um presente? Uma promessa. Fênix respondeu com um leve sorriso e um olhar terno nos olhos. Segurando a mão de Kinvara, Fênix a virou até que a palma dela ficasse para cima, enquanto ele colocava a palma dele abaixo da mão dela, gentilmente a envolvendo com a sua. No momento seguinte, fogo de repente acendeu acima da palma dela, o que normalmente não ganharia muita reação da sacerdotisa, já que tais feitos eram muito fáceis para ela realizar. Essa chama, no entanto, era algo completamente diferente, pois Kinvara não conseguia sentir o menor indício de magia dela à primeira vista. Sondar a chama suavemente oscilante com sua mente magia, em uma tentativa de descobrir do que era feita, fez Kinvara exalar bruscamente como se alguém tivesse forçado o ar para fora de seus pulmões. Calor e ternura sem fim inundaram sua mente e abafaram todos os seus outros sentidos por um momento antes que ela conseguisse retirar sua consciência da chama. Respirando fundo algumas vezes, enquanto se inclinava para trás no peito de Fênix, enquanto ele gentilmente esfregava seu lado e abdômen até que ela conseguisse se recompor. Sem saber se o que acabará de testemunhar era verdade, Kinvara questionou distraidamente, seu olhar ainda fixo na chama flutuando acima de sua palma, e isso é um fogo nascido das emoções. Ele queimará para sempre, enquanto a emoção subjacente permanecer no coração de seu criador. Fênix explicou calmamente, antes de continuar em um tom ainda mais suave. Esta chama foi criada com meus pensamentos focados em você, Kinvara. A chama de repente se contraiu e se torceu enquanto se transformava em um fio fino, antes de gradualmente formar um círculo. No começo, o círculo era quase do tamanho de um punho, mas lentamente ele encolheu enquanto o fio flamejante ficava mais grosso e firme até que um pequeno anel de fogo flutuava no ar. A outra mão de Fênix então agarrou o objeto elemental como se tivesse uma forma material e lentamente o colocou no dedo anelar da mão esquerda de Kinvara. Esta é a minha promessa a você, Fênix sussurrou, enquanto deixava um beijo suave em seu pescoço.
Foi nesse momento que até mesmo a calma e serena alta sacerdotisa não conseguiu impedir que suas lágrimas fluíssem, pois ela entendeu que Fênix tinha acabado de presenteá-la. O anel de chamas era um símbolo de seu amor por ela e nunca se extinguiria, contanto que os sentimentos de Fênix por ela permanecessem inalterados. Foi tanto uma confissão de amor quanto um testemunho do desejo de Fênix de estar com ela. Cada cintilação e pulsação do anel de fogo fazia com que calor e afeição se espalhassem pelo coração dela, enquanto ela se aninhava em seu abraço. Kinvara não disse nada, enquanto os braços de Fênix a envolviam e ela enterrava a cabeça em seu peito, embora suas lágrimas não parassem por um longo tempo. E 296 depois de Cristo, demorou mais alguns dias até que Fênix e seus featers retornassem ao templo e às suas respectivas funções. Passar tempo juntos e se entregar a uma vida um tanto simples e isolada fez com que todos recuperassem a nitidez e o foco. Também era hora de Fênix lidar com algumas questões bastante importantes. Já que durante esse curto período de reclusão o príncipe de Pentos havia chegado em Volantis e estava esperando para encontrá-lo, embora o homem só tivesse visto Kinvara. O que o príncipe tinha a dizer, no entanto, foi algo que a surpreendeu e algo sobre o qual ela não conseguia tomar uma decisão. Fênix, no entanto, havia se recusado a lidar com quaisquer questões relativas ao templo enquanto estava no pequeno pátio, então o príncipe só podia esperar seu retorno. O homem não ousou expressar seu descontentamento, é claro, pois conhecia bem seu lugar. Ninguém exigiu um encontro com um deus, afinal. Capítulo 83. E 297 depois de Cristo, então os Pentoshi decidiram ceder para que pudessem evitar ser vítimas do mesmo destino que se abateu sobre Koor. Fênix comentou intrigado, sentado na câmara do conselho. Kinvara sentou-se ao seu lado, enquanto o resto do conselho do Sol Brilhante também estava presente. Sim, o príncipe basicamente ofereceu sua lealdade e a dos magísteres e disposição de seguir as ordens e regras do Templo Vermelho. Claro, ele não foi tão direto em suas palavras, mas o significado de suas palavras permanece inalterado. Kinvara respondeu. Observando calmamente, Fênix refletiu sobre as coisas em sua cabeça, enquanto o silêncio se espalhava pela câmara. Senhor, tolos, o velho conselheiro, começou. Não acho que o templo deva aceitar a oferta. Dando um sorriso sutil, Fênix respondeu apenas com uma pergunta de uma única palavra. Por quê? A única razão pela qual eles fizeram essa proposta foi porque o príncipe e os magísteres queriam salvar suas próprias vidas, pois sabiam que o templo não os pouparia se conquistássemos Pentos da mesma forma que fizemos com Lijo ou mesmo Koor, explicou Tolos, antes de continuar. Temos relatos mais do que suficientes da chama oculta de que eles são tão ruins quanto os senhores de escravos que governavam a Baía da Fênix. Então eles definitivamente não merecem a misericórdia do templo e a sua, meu senhor. O plano sempre foi substituí-los lentamente e purgar a cidade daqueles como eles através do uso de nossos agentes da chama oculta. E agora que chegou a isso, acho que deveríamos simplesmente ir em frente e enviar as forças do templo e conquistá-lo. Como só posso supor que o príncipe e os magísteres provavelmente fugiriam da cidade livre e se estabeleceriam em algum lugar em Westeros, se não aceitássemos sua proposta. O velho conselheiro concluiu. Acho que ele está certo, Fênix. Kinvara concordou calmamente, fazendo com que todos lhe lançassem um olhar agradecido e assentisse. Fênix cantarolou descomprometidamente, embora seus olhos tenham se voltado para os outros membros do conselho, deixando claro que ele queria ouvir suas opiniões também. A maioria deles manifestou sua concordância, compartilhando a mesma opinião dos vereadores idosos, enquanto o restante até levantou mais alguns pontos para apoiar a declaração de Tolos. Uma conselheira de meia-idade chamada Sanara foi a única que ainda não havia falado o que pensava, embora a pequena carranca em seu rosto indicasse que ela tinha uma opinião diferente dos outros sacerdotes brilhantes. Sacerdote Brilhante era o nome titular daqueles que faziam parte do ramo Sol Brilhante e tinham assento em um dos conselhos que governavam a Baía de Fênix ou as Cidades Abençoadas, às quais a cidade recém-nomeada no Mar Dothraki chamada Persis também pertencia. Você discorda, Sanara? Fênix questionou neutramente, obviamente querendo que ela expressasse seus pensamentos. Os homens e mulheres que o precederam eram os melhores e mais brilhantes quando se tratava de tarefas administrativas que o Templo Vermelho tinha a oferecer, então, o que quer que eles tivessem em mente não deveria ser descartado. Não é que eu discorde, meu senhor. A conselheira respondeu com um leve suspiro antes de continuar. Os governantes Pentoshi praticamente se renderam ao templo com algumas condições e se nós os atacarmos de qualquer maneira, tenho reserva sobre a mensagem que isso enviará a outros inimigos em potencial. Se nem vitória nem rendição forem uma opção, então deixamos nossos inimigos com nada além de desespero, e inimigos desesperados são os mais perigosos. Se levarmos nossos oponentes ao limite, só posso imaginar as coisas que eles podem fazer ou tentar quando se trata de um conflito real. Fênix olhou para a mulher de meia-idade com apreciação, pois sua percepção e olho para consequências eram definitivamente únicos. Sanara também pensou e analisou as coisas sem incluir a força dele e de sua feather em mente, pois ela e o resto do conselho sabiam que ele preferia não agir se não fosse necessário ou se houvesse algumas circunstâncias especiais. E ela também estava certa em sua declaração, tanto quanto Tolos. Fênix também tinha algumas considerações próprias, já que Pentos tinha um relacionamento um tanto delicado com Braavos, já que eles haviam travado 6 guerras um contra o outro nos últimos 2 séculos, 4 das quais Pentos havia perdido. Isso fez com que a Cidade Livre fosse proibida de contratar mercenários e até mesmo de formar suas próprias forças.
já que os Bravosianos estavam claramente cansados de lutar contra eles em outra guerra pelas terras vizinhas e pelo envolvimento de Pentos no tráfico de escravos. Se o Templo Vermelho simplesmente tomasse a cidade, Braavos poderia ver isso como uma possível tentativa de reiniciar a guerra pelas terras ao redor, que era uma guerra que eles estavam fadados a perder, é claro. Ainda assim, Fênix não queria deixá-los desesperados e hostis, já que os Bravosianos eram, em sua maioria, pessoas decentes. O que significava que essa questão também tinha que ser abordada. No final das contas, embora esse problema complexo e multicamadas tivesse uma simplicidade, isso era difícil de ver para os conselheiros e até mesmo para Kinvara. Fênix tinha certeza, porém, de que Santanis, seus outros comandantes militares e até mesmo a maioria dos soldados teriam conseguido chegar a uma conclusão muito mais facilmente. Suas preocupações são realmente pertinentes, Sanara, assim como suas considerações, tolos. Embora vocês dois não tenham conseguido ver a verdade mais óbvia e básica do assunto. Fênix comentou calmamente, seu olhar vagando de uma pessoa para outra enquanto ele continuava. O Templo Vermelho não precisa negociar e nem temer as consequências e possíveis consequências de atacar Pentos, porque ele é forte. Política e planos não devem ser descartados, mas são, em última análise, ferramentas a serem usadas para situações específicas. E o poder é igualmente uma ferramenta. O poder do Templo Vermelho é uma ferramenta incomparável e, às vezes, é apenas mais útil e levará a resultados mais diretos simplesmente empunhando-o, em vez de tomar outro caminho. Evitar usar nosso poder é tão ruim quanto usá-lo exclusivamente. É uma ferramenta e, portanto, deve ser usada na hora certa e com uma certa medida de habilidade. Ele afirmou calmamente e os membros do conselho ao redor ficaram surpresos e ponderaram sobre suas palavras, especialmente Sanara e tolos que pareciam estar imersos em pensamentos. O Templo Vermelho assumirá o controle sobre Pentos e não precisamos nos preocupar com suas condições de rendição. O príncipe e os magísteres terão que enfrentar as consequências de suas ações sem falta. Não há misericórdia para os perversos sob o governo das cidades abençoadas. Nem o Templo Vermelho precisa que eles estejam dispostos a conquistar Pentos. Fênix continuou. Kinvara, leve 1000 membros da Mão Ardente e 10.000 soldados com você e traga a cidade sob o governo do Templo Vermelho. Deixe Ruil e Obar ajudarem e acompanharem você. Fênix instruiu a bela sacerdotisa ao seu lado primeiro. Suas próximas palavras, no entanto, foram direcionadas aos outros membros do conselho. Prepare um grupo de membros da filial Bright Sun para formar um novo conselho para governar Pentos enquanto coordena com os membros da Hidden Flame já em ação. As outras filiais devem dar uma mão na logística e reestruturação. Já fizemos planos para a cidade há alguns anos, então tente implementá-los o mais rápido possível, mas não tenha pressa e certifique-se de que tudo esteja em ordem. Além disso, alguém mande uma mensagem para Sila em Braavos e faça com que ela se encontre com o Senhor do Mar. Ela deve informá-lo de nossas intenções e tranquilizá-lo de que o Templo Vermelho respeitará as fronteiras do território atualmente pertencente a Braavos. Embora nossos soldados fiquem permanentemente estacionados em Pentos a partir de agora. Fênix concluiu. Capítulo 84. E 297 depois de Cristo, suavemente a mão de Raela roçou o peito e abdômen de Fênix, enquanto ele ainda dormia profundamente. Ela também não queria acordá-lo, pois se sentia em paz apenas ouvindo o batimento cardíaco dele enquanto descansava a cabeça em seu peito. Esses momentos tranquilos onde ela podia simplesmente estar ao lado dele valiam mais para ela do que qualquer outra coisa. Ser capaz de amar quem ela amava, sentir o calor dele em sua pele nua depois de uma noite de intimidade compartilhada. Como ela poderia não sentir alegria em seu coração? De repente, Raela sentiu dedos roçando sua parte inferior das costas, o que a fez olhar para cima. Olhos violeta profundos, sombreados por algumas mechas pretas, olhavam de volta para ela com terna afeição. Os olhos de Fênix eram muito parecidos com os dela, o que era algo que ela amava neles, embora os dele também estivessem cheios de um fogo oculto que os dela não tinham. No que você está pensando, meu amor? Fênix perguntou gentilmente, enquanto ela o encarava um tanto atordoada. Seus olhos têm fogo escondido neles. Raela respondeu num sussurro, os dedos da mão esquerda vagando pelo pescoço e clavícula dele. Um leve sorriso se instalou nos lábios de Fênix com suas palavras. Era o sorriso que ele sempre carregava, um que ela amava e sonhava. A sua também. Ele respondeu suavemente, enquanto sua outra mão se estendia e embalava a bochecha dela. Você é um dragão, Raela. O fogo está em seu sangue. Raela não resistiu quando Fênix capturou seus lábios e os virou, pressionando-a contra a cama. Pelo contrário, ela o acolheu, enquanto envolvia suas pernas em volta de sua cintura e braços em volta de seu pescoço. Às vezes, Raela achava difícil acreditar em sua própria força, mas ela acreditava em Fênix mais do que em qualquer outra coisa, o que fez com que suas próprias dúvidas desaparecessem, dando-lhe força e confiança onde não havia nenhuma. Poucos longos momentos depois, ela interrompeu o beijo, enquanto colocava as mãos em ambos os lados do rosto dele, afastando seus cabelos pretos. Incerteza e desejo em seus olhos violeta, enquanto ela afirmava calmamente, eu quero ter outro filho, Fênix. Seu filho. Raela sabia que Fênix tinha se certificado de que ela não engravidaria em todo o tempo que passaram juntos, como ele havia dito a ela. Ela sabia que ele estava indeciso sobre as perspectivas de uma criança, perturbado por pensamentos sobre o futuro. Olhando para a antiga rainha Targaryen deitada abaixo dele, ondulações se espalharam por seu coração. Bochechas rosadas, lábios maduros, um nariz delicado e olhos profundos e lacrimejantes, tudo emoldurado por cabelos brancos prateados. O desejo intenso e o amor profundo brilhando nos olhos de Raela foram o suficiente para fazer sua respiração falhar. Naquele momento, ela era a beleza encarnada e seu próprio coração lutava para conter sua afeição por ela.
As palavras de Raela, no entanto, o fizeram suspirar baixinho, enquanto ele pressionava sua testa contra a dela e se perdia em seu caloroso olhar violeta por um momento. O corpo dele também afundou sobre o dela, fazendo com que seu eixo duro, que estava cutucando seus lábios inferiores molhados, lentamente se embanhasse dentro de Raela, o que provocou um gemido silencioso dela. A respiração dela roçou os lábios dele, enquanto ela apertava as pernas ao redor dele, totalmente decidida a prolongar esse momento de extrema intimidade e amor o máximo possível. Não era que Fênix não quisesse ter filhos com Raela, pelo contrário, ele pensava nisso com frequência, pois há muito tempo sentia o desejo dela por um filho. O simples pensamento de mimar sua filha ou filho de cabelos prateados, enquanto ao mesmo tempo descobria o grau certo de rigor com o qual criá-lo, trazia a Fênix grande alegria e desejo. No entanto, isso também lhe deu origem a uma grande quantidade de medo e angústia, pois ele sabia que seria ele quem teria que enterrar seu filho algum dia, e não o contrário, pois era simplesmente impossível para um filho seu sobreviver a ele, pois ele era uma criatura imortal, uma representação da própria vida. Fênix já estava atormentado por esses pensamentos há algum tempo, dividido entre o desejo de ter filhos com as mulheres que amava e as visões de um futuro torturante, onde ele teria que vê-las morrer uma por uma. Lágrimas silenciosas de repente caíram dos olhos de Fênix, enquanto seus dedos roçavam a pele macia da bochecha de Raela e ele respondeu suavemente, sim, vamos ter um filho. Foram as palavras de Kinvara de alguns anos atrás que fizeram Fênix entender que ele não deveria tentar evitar sofrimento e dor futuros, pois isso faria perder muito no presente. Então, embora não tenha sido uma decisão fácil, Fênix sabia que era certa. A antiga rainha Targaryen foi tomada por um sentimento de alegria e ternura, ao ouvir sua resposta e ver a reação de seu amante. Raela entendeu as profundezas de sua dor e medo, provavelmente até melhor do que ele próprio, pois ela já havia experimentado a perda de um filho várias vezes. Suas próprias lágrimas saíram dos cantos dos olhos enquanto ela pressionava os lábios contra os de Fênix. Uma de suas mãos enterrada em seus cabelos escuros enquanto ela o puxava para perto, enquanto a outra estava enrolada em suas costas. Lentamente eles entraram em um ritmo suave, enquanto seus quadris se encontravam repetidamente, e o mundo inteiro foi deixado para trás pelos dois. Nenhuma quantidade de palavras poderia descrever a intensidade do amor e do desejo que sentiam um pelo outro nesses momentos, em que eles não estavam conectados apenas por seus corpos, mas também por seus corações, mentes e almas. Foi um momento de incrível raridade e beleza. Um momento que Fênix lembraria mesmo muitos e muitos anos no futuro com um sorriso que falava igualmente de carinho e pesar. E 297 depois de Cristo, contemplando as informações que Melisandre havia passado a ele e os eventos que ele estava observando com seus próprios olhos, Fênix ficou um tanto surpreso que, mesmo com as grandes mudanças que ele havia trazido a este mundo, alguns eventos ainda estavam se desenrolando como aconteciam em suas memórias sobre a série. Ele sabia que a conspiração para se livrar da mão do rei Jon Arryn ainda estava em andamento, com os Lannisters trabalhando em conjunto com o mestre da moeda, Lord Petyr Baelys, também conhecido como Mindinho, e parecia que eles estavam ainda mais interessados em fazer isso agora do que nunca, já que a mão estava trabalhando duro para atrair o Templo Vermelho para mais perto do trono sem dar muito espaço para divergências entre as outras partes. Lord Arryn havia abordado Melisandre com tais intenções várias vezes para sutilmente espalhar a semente de mais cooperação. Ele pensou que entendia os objetivos do templo, que consistiam principalmente em ganhar mais fiéis e espalhar sua fé. Obviamente a mão era boa em política, mas sua ingenuidade e falta de desonestidade seriam sua ruína, pois o faziam julgar mal aqueles ao seu redor. Ainda assim, o homem fez uma oferta a Melisandre que despertou o interesse de Fênix e valeu a pena ser considerada, pois ele sugeriu que o templo enviasse suas forças para as Ilhas de Ferro a pedido do rei para reformar o povo de lá. Os das Ilhas de Ferro ainda atacavam e assediavam o norte e as terras ocidentais ocasionalmente, embora o fizessem em pequenos grupos e sem nenhuma bandeira, o que tornava difícil para os lordes dessas terras identificar o culpado e exigir justiça. Enviar seus próprios exércitos para as Ilhas de Ferro também não era algo viável. Na melhor das hipóteses, eles retornariam de mãos vazias e na pior, não retornariam, pois Balon Greyjoy, governante daquelas ilhas, não cederia às suas exigências e apenas negaria que os invasores fossem homens de ferro. O que Jon Arryn basicamente sugeriu sem dizer explicitamente foi que enquanto o templo pudesse subjugar as Ilhas de Ferro, eles teriam o direito de governá-las sob a supervisão dos Tronos de Ferro. As ilhas eram semelhantes à Pedra do Dragão, um ambiente hostil e inadequado para sustentar um grande número de pessoas, pois as terras ali não podiam ser cultivadas devido ao clima tempestuoso durante todo o ano. Isso também resolveria os problemas dos ataques de uma vez por todas, o que era um benefício por si só, além de deixar o templo em dívida com a coroa, já que eles teriam recebido território e autoridade verdadeira em Westeros do Trono de Ferro. Não havia quase nenhuma desvantagem nisso para a coroa, considerando que o norte estava intimamente ligado ao trono pela amizade de Eddard e Robert, e o velho leão, Tywin Lannister, também não se oporia a isso. Foram os Lannisters os primeiros a estabelecer um relacionamento com o Templo Vermelho e eles até construíram um grande templo em Lannisporto. Então era simplesmente impossível ir contra o templo em nome da casa Lannister e seus vassalos naquele momento sem incorrer em sérias perdas. Jon Arryn também começou a procurar pelos bastardos de Robert em Porto Real e suas ações não escaparam dos espiões de Mindinho, que relataram isso à rainha, Cersei Lannister. Nesse ponto a mão estava a apenas um pequeno passo de seu túmulo e Fênix instruiu Melisandre a não aceitar a oferta do homem por enquanto. As Ilhas de Ferro, embora tenham uma ótima localização estratégica, exigiriam grandes recursos e mão de obra para serem transformadas em território do Templo Vermelho.
já que a população local certamente se revoltaria contra os seguidores de outra religião. Obviamente valeria a pena ocupar aquele grupo de ilhas para o Templo Vermelho a longo prazo, mas isso também era um jogo político, não apenas estratégico. Às vezes paciência e neutralidade eram mais úteis do que agir olhando apenas para benefícios diretos. Fênix não tinha dúvidas de que a ascensão do templo em Westeros não estaria longe, mas não era uma distância que pudesse ser encurtada correndo. Cada passo tinha que ser dado com cuidado e propósito. Capítulo 85. É 297 AC 2 meses depois? Caminhando pela densa floresta, a mente de Fênix divagava sobre a mudança mais significativa que havia acontecido nos últimos meses. Como ele já sabia que isso aconteceria, Jon Arryn foi envenenado por Lysa Arryn, embora fosse uma conspiração que envolveu Petyr Baelys e a rainha também. Varys também sabia sobre esse assassinato planejado, mas não havia fornecido essa informação a Melisandre, provando que sua palavra não era confiável. Melisandre também sabia sobre o veneno, e como poderia não saber, considerando que era uma área na qual ela era ainda mais proficiente e conhecedora do que Oberyn, que estudou venenos por décadas na Cidadela e mais tarde durante suas viagens. Ela não o havia exposto, no entanto, de acordo com as instruções de Fênix. A própria Melisandre também não se importava muito com a morte da mão, pois sabia que esse evento causaria grandes mudanças de poder por todo o reino, algo que ela planejava aproveitar para fortalecer a influência do templo. Deixando esses pensamentos de lado, Fênix respirou o ar frio e vital da floresta, enquanto finalmente chegava ao seu destino. Diante dele estava o cadáver de uma loba gigante, um chifre de veado ainda preso em sua garganta, tornando óbvio qual era o ferimento fatal entre os muitos arranhões profundos em seu pelo cinza escuro. Era a mesma loba gigante que dera à luz os 5 filhotes que foram levados pelos Starks há poucos minutos. Foi Robb Stark quem convenceu seu pai, o Guardião do Norte, a levá-los com eles dessa vez, já que Jaehaerys Aerys estava obviamente em Essos. Fênix não interveio nessa questão, pois não viu razão para isso. Tirar os filhotes de lobo gigante não teria sido nada mais do que uma tentativa mesquinha de menosprezar os Starks, o que não era algo com que ele planejava perder tempo. Ele pode não ter uma boa impressão de Eddard e Catelyn, mas seus filhos ainda eram telas em branco, e só o tempo diria se eles eram dignos de sua atenção e confiança ou não. Virando-se para o lado, Fênix se aproximou de um local um tanto escondido ao lado de uma grande raiz de árvore e viu um pequeno e magro lobo branco preso sob algumas vinhas espinhosas. Libertando o filhote, Fênix o abraçou e canalizou um pouco de seu fogo interior para a pequena criatura, para fortalecer sua força vital enfraquecida e eliminar suas deficiências inatas de seu corpo, enquanto acariciava suavemente seu pelo. Caminhando de volta diante da mãe morta do pequeno lobo, o filhote branco como a neve gritou de uma maneira de partir o coração enquanto tentava ganhar a atenção de sua mãe. Como um animal, seus sentidos e instintos eram naturalmente aguçados, então ele podia dizer que algo estava errado, mas era simplesmente muito jovem para entender exatamente o que era. Suspirando baixinho, Fênix podia sentir o anseio do filhote pelo cuidado de sua mãe, e isso o lembrou de si mesmo quando perdeu sua própria mãe alguns anos atrás. Mesmo agora, havia uma dor profunda em seu coração que irrompia de vez em quando. Seus olhos adquiriram um olhar firme quando o fogo de repente consumiu a loba morta, mas não queimou a criatura e em vez disso as chamas atingiram as feridas. Parecia que a carne do lobo gigante havia se costurado novamente sob o batismo de fogo do poder de Fênix. Um momento depois, sua mente alcançou a origem de toda a vida, enquanto ele reacendeu a centelha de vitalidade dentro da fera diante dele. Confuso e um pouco assustado, o jovem filhote gritou de medo enquanto se enterrava ainda mais no abraço de Fênix, sem perceber que ele era a razão dos acontecimentos diante de seus olhos. Não demorou mais do que alguns segundos para que Fênix apagasse seu fogo e visse o lobo gigante, outrora morto, olhando para ele com algo semelhante à reverência. Como uma espécie mágica, ele era naturalmente mais inteligente do que um lobo normal. Além de poder dizer que Fênix foi quem o reanimou e de poder sentir instintivamente o poder incomparável que se escondia sob sua pele, tal reação era compreensível. Agachando-se, Fênix colocou o pequeno filhote no chão, e ele se aproximou apressadamente de sua mãe com os pés um tanto bombos, gritando alegremente, especialmente quando a loba gigante esfregou o focinho no flanco do filhote. Voltando-se para Fênix, o grande lobo gigante se aproximou dele, enquanto ele ainda estava agachado e timidamente abaixou sua cabeça e pressionou seu nariz contra a mão de Fênix, lentamente levantando sua mão e Fênix roçou o pelo do lobo mágico com seus dedos. Tenha certeza de ser cauteloso perto dessas florestas no futuro, humanos são perigosos, afinal. E não se preocupe com seus outros filhos, eu ficarei de olho neles. Fênix sussurrou suavemente, tendo transmitido suas palavras diretamente para a mente do lobo gigante, enquanto um leve sorriso dançava em seus lábios. Ele sabia que a loba estava preocupada com seus filhos, então Fênix não hesitou em fazer essa promessa, pois não era algo difícil de cumprir, afinal. Erguendo a cabeça, a loba lançou-lhe um olhar profundo e cativante, com os olhos brilhando de sabedoria e confiança, antes de se virar, agarrar o pequeno filhote pelo cangote e desaparecer na densa floresta. Um momento depois, Fênix também desapareceu. É 298 depois de Cristo, de pé na praia, vestindo apenas uma calça de linho cinza e uma túnica de cor semelhante. Fênix observou com olhos ardentes enquanto Ariane caminhava em direção ao pequeno rio, com suas roupas completamente descartadas. Você não quer se juntar a mim? A princesa Dornesa perguntou asperamente, enquanto lançava um olhar por cima do ombro. Seus olhos brilhavam com desejo e vida, enquanto um tom rosado cobria suas bochechas. Seus cachos escuros cobriam suas costas graciosas em parte, enquanto as curvas sensuais de seus quadris, traseiro empinado e pernas ágeis estavam em plena exibição.
fazendo com que o próprio desejo de Fênix subisse em seu peito. Eles estavam em algum lugar ao sul de Coor, pois Fênix havia prometido a Ariane que a levaria para a antiga cidade livre nas costas de Safira alguns dias atrás. Durante a viagem, eles decidiram fazer uma pequena pausa antes de terminar o resto da jornada de uma só vez. E depois de pousar perto do rio, onde Safira decidiu tirar um cochilo próximo a uma colina próxima, Ariane decidiu que o calor do verão não lhe deixava outra escolha a não ser tomar um pequeno banho. Olhando para sua linda amante com olhos brilhantes, Fênix não pôde deixar de concordar com ela. Um banho era definitivamente necessário. Como eu poderia resistir a você quando você me pede desse jeito, meu amor? Fênix respondeu com um sorriso, enquanto puxava sua túnica sobre a cabeça e desamarrava suas calças, seguindo em frente em toda sua glória nua, enquanto Ariane se virava completamente, recuando lentamente em direção ao rio, seu olhar brincalhão e cheio de expectativa. Tenho certeza de que você precisa da minha ajuda para lavar suas costas, não é, princesinha? Fênix perguntou sugestivamente enquanto sorria maliciosamente, seu tom um tanto profundo e rouco, causando um arrepio agradável no corpo de Ariane. Não. Eu não poderia deixar o deus de Volantis lavar minhas costas, ela respondeu solenemente, seu olhar vagando pelos músculos definidos e pelo físico perfeito dele com avidez. Rindo levemente, Fênix de repente se lançou para frente e envolveu seus braços em volta da cintura de Ariane, pressionando seu corpo no control dele. Claramente surpresa, a jovem não pôde fazer nada além de gritar por instinto e tentar escapar. Sua resistência, porém, durou pouco, pois a pele aquecida do peito firme de Fênix pressionando contra seus seios nos a fez se mover mais profundamente em seu abraço, ansiando por seu calor e toque. Receio que essa não seja uma oferta que possa ser rejeitada, Lady Martell. Fênix sussurrou no ouvido de Ariane, antes de depositar um beijo suave em seu ombro e pescoço, extinguindo até mesmo o último pensamento de oferecer qualquer tipo de resistência nela, enquanto o corpo de Ariane estremecia levemente. Um gemido de contentamento escapava de seus lábios carnudos. Capítulo 86. 298 depois de Cristo, algum tempo depois, Fênix e Ariane se encontraram descansando na grama macia perto do rio. Usando as mãos como travesseiro, Fênix estava deitado de costas, enquanto o corpo de Ariane estava sobre o dele enquanto ela aproveitava a luz quente do sol em suas costas, que lentamente secava seu cabelo ainda molhado. Uma das mãos dela estava colocada sob a bochecha, enquanto a outra desenhava círculos suaves no peito de Fênix, bem acima do coração, com os olhos fechados. Ariane? Fênix se dirigiu calmamente à princesa Dorneza. Ela cantarolou em resposta, obviamente um pouco exausta depois do banho apaixonado. Movendo os braços, Fênix apoiou-se em um dos cotovelos, enquanto colocava a outra mão na bochecha de Ariane, virando sua cabeça ligeiramente para que ela ficasse voltada para cima. Com um olhar afetuoso enquanto um sorriso simples se formava em seus lábios, Fênix olhou nos olhos quentes e sonolentos da princesa Dorneza. Você quer se casar comigo? O deus de Volantis perguntou levianamente. 3 semanas depois? É hoje, não é? O que é? O casamento da princesa, seu sujeito. Como você não consegue se lembrar disso quando até o templo anunciou isso diariamente na semana passada? Agora me lembro de novo. A princesa Ariane vai se casar com a Espada da Manhã. Que par grandioso! Não apenas a Espada da Manhã. O sumo sacerdote mencionou que ele também é um grande comandante do Templo Vermelho. Ele é. Seus ouvidos são claramente inúteis se você não ouviu falar disso até agora. Todos em Lança Solar sabiam disso há uma semana. Essas conversas estavam por toda a Lança Solar, a sede governante da Casa Nimeros Martell, já que o Templo Vermelho fez questão de anunciar essas notícias com grande zelo, o que só fazia sentido considerando que era o deus deles que estava prestes a se casar, mesmo que apenas os altos oficiais e sacerdotes soubessem disso. E embora o casamento fosse uma cerimônia privada e pequena, que seria realizada na Torre do Sol no Palácio Antigo, o banquete de casamento seria para toda a cidade aproveitar, pois os preparativos estavam em andamento desde dias antes. O Templo Vermelho enviou dezenas de navios com suprimentos e iguarias de Essos que seriam servidos para toda a cidade aproveitar, enquanto uma enorme quantidade de ouro também foi enviada aos mercados da cidade, pois grandes quantidades de comida foram compradas para o banquete de vendedores locais. Dizem que o sumo sacerdote Mocorro foi quem oficializou o casamento, pois ele foi pessoalmente à Torre do Sol para unir Fênix Firestar da Casa Dany e Ariane Nimeros Martell da Casa Nimeros Martell em casamento. Como Lorde e pai, Dora Martell não pôde deixar de ficar satisfeito com a escolha que sua filha fez para seu marido, pois ele esperava que algo assim acontecesse depois que ele enviasse Ariane para Volantis. No mundo em que viviam, Dora sabia que o poder era necessário para proteger não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor. Ele se lembrava muito bem das consequências dolorosas da fraqueza de sua casa que levaram à morte de sua irmã nas mãos da montanha. E mesmo que Fênix a tivesse trazido de volta à vida, ele nunca se esqueceria da lição que aprenderá naquele dia. Se sua casa tivesse o mesmo poder que o Templo Vermelho tem hoje em dia, ninguém ousaria colocar a mão em Elia ou em seus filhos naquela época. Ainda assim, Dora não era apenas político e governante, então ele também estava um pouco preocupado se o Deus Vermelho trataria sua preciosa filha como ela merecia, embora os relatórios que ele recebeu de Oberyn fossem reconfortantes. E quando o Senhor de Lança Solar levou sua filha em seu vestido de noiva até o telhado da Torre do Sol e viu Fênix parada ao lado do sumo sacerdote, suas preocupações desapareceram completamente. O deus de Volantis usava um top roxo escuro feito de seda de alta qualidade com lindos bordados pretos, semelhantes a chamas por toda parte e suas calças, embora de uma cor preta simples, não eram de menor qualidade. Na lateral de seu quadril 2 espadas estavam embainhadas e Doran sabia que uma delas era a lâmina de herança da Casa Down.
Os olhos de Fênix imediatamente se fixaram em Ariane, que estava vestida com seda verde escura, a parte inferior do rosto coberta, enquanto joias douradas de bom gosto com dezenas de pedras esmeraldas incrustadas ou unidas a elas decoravam seu pescoço, pulsos e cabelos. O ser divino não fez a menor tentativa de esconder a afeição e o desejo avassaladores em seu olhar, enquanto observava Ariane atordoado, sua beleza cativando-o e encantando-o como qualquer outro homem mortal. Verdade seja dita, Doran levou um momento para se convencer de que o que estava vendo era realidade, pois o Deus Vermelho estava completamente apaixonado por sua filha. Naquele momento, ele não era o homem que segurava as vidas de milhões em suas mãos, ou o ser que poderia desafiar a ordem natural e reviver os mortos. Naquele momento, quando Fênix estava prestes a se casar com Ariane na presença de sua família, ele era apenas um homem apaixonado, e Doran Imerus Martell não poderia estar mais feliz com isso. Ele sabia que o Fênix era um governante incrível, mas agora também tinha certeza de que seria um bom marido para sua filha, e isso era algo que todo pai desejava. Apesar de todos os momentos apaixonados que eles compartilharam antes, o coração de Ariane ainda lutava para conter a tempestade de afeição e pura alegria que ela sentia naquele momento, pois eles estavam prestes a se casar como marido e mulher. Era diferente de ser apenas amantes, mesmo sabendo que Fênix queria que ela ficasse com ele antes mesmo, pois Ariane agora pertencia a ele, não apenas aos seus próprios olhos, mas também aos olhos de todos os outros. Hoje a noite está brilhante, e assustadores são seus terrores, enquanto o coração de fogo abençoa aqueles que se unem como um. Seu amor e devoção serão a chama para guiá-los, enquanto vocês trilham seu caminho juntos. A princesa Dorneza mal registrou a voz de Mocorro, seu foco no homem diante dela, enquanto ela segurava firmemente sua mão. A jovem mulher mal conseguia acreditar que esse dia realmente havia chegado. Você jura manter esta chama viva mesmo na hora mais sombria? Perguntou o sacerdote vermelho enquanto a encarava. Por fim, seu consentimento foi pedido. Embora a voz de Ariane quase tenha falhado devido às intensas emoções que brotavam em seu coração enquanto ela expressava sua concordância. Eu já juro. Sua voz suave, mas cheia de afeição e desejo. Ariane sabia que nunca amara outro homem do jeito que amava Fênix. Não era apenas a paixão incrível entre eles, mas cada carícia leve e sorriso gentil que eles compartilhavam estava gravado em sua mente como se fosse a coisa mais preciosa que ela tinha e jamais possuiria. Ela não queria nada mais do que estar ao lado dele e derreter-se na segurança de seu abraço pelo resto de seus dias. Era um desejo tão forte que ela mal conseguia colocar em palavras e seu coração apertava quase dolorosamente só de pensar nisso. Você jura manter essa chama viva mesmo na hora mais sombria? Mocorro questionou novamente, dessa vez encarando Fênix. Todos reunidos no telhado agora voltaram sua atenção para o homem que na verdade não era um homem, esperando sua resposta. Os convidados incluíam apenas os membros da Casa Martell, nomeadamente Doran, Oberyn, Elia, Elaria Sand e seus respectivos filhos, o senhor de Starfall e tio de Fênix, Enton Dane e o sumo sacerdote Mocorro que atuou como oficiante. Mas também havia um grupo de 13 convidados muito especiais escondidos nas sombras, todos eles com uma tatuagem de pena nas bochechas. Pelo nome dos meus ancestrais e pelo amor da minha mãe, juro amar você, Ariane Firestar, nascida Nimerus Martell, até que o fogo da minha existência pereça. Fênix jurou suavemente antes de remover lentamente o véu do rosto de sua amante. Todo seu foco estava na linda flor de sobremesa diante dele, os olhos de Ariane estavam cheios de lágrimas e amor, enquanto ele depositava um beijo carinhoso em seus lábios. Capítulo 87. 298 depois de Cristo, Mocorro usou sua magia para finalizar a cerimônia, enquanto lançava uma pequena chama nos dedos entrelaçados dos amantes à sua frente, que afundou em suas peles e se transformou em marcas rúnicas vermelho escuras em forma de anel que ficaram visíveis no dedo anelar de suas mãos esquerdas. Sabendo quão grande era a honra para ele poder se unir ao seu senhor em casamento com a princesa Dorneza, Mocorro ficou incrivelmente satisfeito no coração e não pôde deixar de sorrir silenciosamente enquanto olhava para os dois amantes diante dele. Sua pele negra e as marcas de chamas vermelhas brilhantes em seu rosto são especialmente proeminentes neste momento. Após a cerimônia, todos desceram alguns andares com Fênix e Ariane liderando o caminho, com os dedos ainda entrelaçados, enquanto chegavam a uma sala de banquetes. Durante a próxima hora ou mais, eles beberam e comeram em uma atmosfera alegre, com as penas se revelando e se integrando muito bem com os membros da Casa Martell e o senhor de Starfall. Fênix também teve a oportunidade de trocar algumas palavras e um abraço caloroso com seu tio, agradecendo por sua vinda, enquanto Enton os parabenizou e comentou com certa tristeza que a mãe de Fênix ficaria muito orgulhosa dele. Enton também perguntou se Fênix planejava visitar a sede governante da Casa Dany em breve e convidou ele e Ariane para passar alguns dias em Starfall, uma oferta que eles aceitaram de bom grado, pois já haviam planejado partir em uma jornada por toda Westeros em algumas semanas. Ariane e Fênix eram basicamente inseparáveis durante esse curto banquete, já que a jovem se recusou a sentar em qualquer outro lugar que não fosse no colo do marido, ansiosa e desejando seu calor e presença. Fênix, no entanto, estava muito disposto a acomodar a flor Dorneza, enquanto saboreava cada momento, cada pequeno toque e carícia, até mesmo o beijo mais leve e a risada mais suave. Ele queimou todos eles em sua memória, cada gesto e palavra de Ariane sendo imortalizados em seu coração. Finalmente chegou a hora dos recém-casados se recolherem para dormir e Fênix não hesitou enquanto carregava Ariane como uma princesa e a levava para sua suíte na torre.
com risadas e assobios ecoando atrás deles. Entrando no quarto, Fênix lentamente colocou Ariane no chão e fechou a porta atrás de si, antes de se virar e fixar o olhar em sua jovem esposa. Enquanto isso, Ariane apenas olhava para Fênix com seus calorosos olhos castanhos, que estavam praticamente queimando de desejo e amor. As joias de ouro e esmeralda que decoravam seu cabelo escuro, pescoço e pulsos brilhando no quarto mal iluminado. Agora eu realmente pertenço a você, marido. A princesa Dorneza sussurrou suavemente, seus olhos praticamente transbordando de desejo e afeição, enquanto um olhar um tanto atordoado apareceu em seus olhos como se ela não pudesse acreditar que isso era real. Um pequeno, mas incrivelmente puro sorriso de alegria inocente se instalou nos lábios de Ariane depois que ela falou. O coração de Fênix praticamente parou quando ele registrou suas palavras e a viu sorrir. A palavra marido ecoou em seus ouvidos e mente, quando ele percebeu que mesmo com todas as memórias de seus predecessores e suas experiências nesta nova vida, isso era algo que ele ansiava ouvir em sua vida passada. Não era apenas a palavra, mas as verdadeiras emoções por trás dela que atingiram algo profundo dentro dele. O próprio Fênix não sabia o quanto se casar com Ariane significava para ele até esse momento. Ele sabia que a amava profundamente e que queria passar o resto da vida dela ao seu lado, mas perceber que ela agora era sua esposa, o fez sentir uma intimidade e afeição ainda maiores por ela. Como ela havia dito, Ariane pertencia a ele agora, tanto quanto ele pertencia a ela, e ele não mediria esforços para vê-la feliz. Consumido pelo desejo de tocá-la e senti-la de perto, Fênix avançou e agarrou Ariane pelos lados, antes de bater na parede oposta. Seus braços ao redor da cintura e da cabeça dela absorvendo o impacto, enquanto seus lábios caíam sobre os dela com fome. Eu te amo, Ariane Firestar. Fênix sussurrou suavemente, sentindo-se incrivelmente possessivo e contente por saber que Ariane usaria seu nome de agora em diante. Eu também te amo, de todo o meu coração, Fênix. Ariane respondeu igualmente calmamente, seus olhos quentes e lacrimejantes praticamente brilhando de amor enquanto ela dizia essas palavras. Capítulo 88. É 298 depois de Cristo, ouvindo sua respiração ofegante enquanto Ariane se recuperava lentamente de seu último clímax. Olhando para ele com os olhos semicerrados cheios de afeição, a princesa Dorneza ficou quieta enquanto Fênix lentamente reorganizava sua posição na cama, deixando pequenos beijos ao longo de seu queixo, pescoço e ombros enquanto fazia isso. Depois ele lentamente removeu as correntes douradas, que eram incrustadas com esmeraldas ao redor de seu pulso, tornozelos, pescoço e a que decorava seu cabelo escuro e sedoso, fazendo isso com muito cuidado, enquanto seus lábios mais uma vez vagavam sobre a pele lisa em uma demonstração de grande afeição toda vez que ele tirava outra peça de joia. Nenhuma palavra foi dita durante esse tempo, mas seus olhares nunca se afastaram, transmitindo emoções para as quais não conseguiam encontrar palavras. Embora Ariane logo se sentisse dominada pelo cuidado terno que recebeu, fazendo com que lágrimas silenciosas caíssem de seus olhos, Fênix foi rápido em acalmá-la enquanto a envolvia em um lençol fino, depois de remover o vestido rasgado de seu corpo nu, e a tomou em seus braços, antes de carregá-la em direção à sacada e colocar Ariane no corrimão de pedra, materializando um par de calças de linho preto para cobrir a parte inferior de seu corpo. Enquanto fazia isso, os braços dele ainda estavam ao redor dela, enquanto uma de suas mãos acariciava suavemente seu lado e a parte superior da coxa. A outra gentilmente roçava seus cabelos pretos e suas costas graciosas. Era uma noite escura de verão, com a lua cheia em plena exibição e as ruas de Sunspear ainda estavam iluminadas com a luz de inúmeras lanternas, velas e tochas, enquanto o banquete e as festividades na cidade ainda estavam a todo vapor. Demorou alguns momentos para Ariane se acalmar, enquanto ela se deleitava no calor e na segurança do abraço de Fênix, sua cabeça apoiada em seus ombros enquanto suas mãos seguravam a mão que acariciava seu lado, entrelaçando seus dedos e roçando os músculos firmes de seu braço forte. Seu olhar estava voltado para a cidade ainda movimentada enquanto ela ouvia as fortes batidas do coração de Fênix. Eu ainda não lhe mostrei meu presente de casamento, não é, meu amor? Fênix falou de repente em voz baixa. Afastando-se um pouco e olhando para ele, Ariane perguntou suavemente, com certa surpresa no tom. Que presente? Roubando um beijo amoroso dos lábios macios dela, Fênix respondeu maliciosamente. Aquele que eu não te contei. Olhar. Ele gesticulou em direção ao oceano escuro e infinito além das margens de lança solar e Ariane seguiu seu gesto com o olhar, enquanto uma chama branca etérea se acendia ao redor de seu corpo. Levante-se, lâmina da lua, Fênix sussurrou baixinho, embora a princesa Dorneza não entendesse realmente o significado por trás dessas palavras, já que nada aconteceu a princípio. Lentamente, porém, Ariane pôde ver uma luz suave brilhando sob as profundezas abismais da superfície do oceano. E não apenas isso. A luz parecia ficar mais forte e maior a cada momento que passava. A jovem princesa ficou chocada e atordoada ao olhar para a ilha branca virando o mar e mudando a terra. Do alto da torre, Ariane podia ver que o formato da ilha parecia vagamente assemelhar-se a uma lua em forma de foice, em outras palavras, uma lâmina. Milhares e milhares de pequenas luzes surgiram de repente da ilha branca brilhante como vagalumes e acenderam em direção ao céu escuro da noite. A visão de tal espetáculo era simplesmente de tirar o fôlego. A princesa Dorneza não conseguia ver claramente a distância, mas a flora e a fauna da ilha eram simplesmente paradisíacas, com fontes transbordantes de água doce, vegetação exuberante e uma infinidade de pássaros e outros animais coloridos. Maron Martell construiu os jardins aquáticos para sua esposa Daenerys Targaryen como um presente e para marcar sua união, Fênix declarou calmamente, seus braços envolvendo a cintura de Ariane enquanto ele pressionava seu peito contra suas costas, o fino lençol esvoaçando na brisa noturna. Moonblade é meu presente para você, Ariane. Ele continuou suavemente, seus lábios bem perto da orelha dela enquanto ele inalava seu perfume floral.
Toda lua cheia à meia-noite a ilha se transformará em um farol de luz, abençoando as terras ao redor. E em algumas centenas de anos, Sunspear não será mais cercada por desertos, mas por florestas exuberantes e planícies gramadas. Virando-se no meio do caminho, a princesa Dorneza olhou para seu amante com incredulidade, não conseguindo compreender completamente o que acabará de testemunhar. Depois de viver com Fennex por tantos anos e de ter recebido seu amor e cuidado, a jovem o viu fazer algumas coisas mágicas, mas foi somente agora, depois de vê-lo cultivar a terra com nada além de um pensamento, que ela finalmente entendeu. O marido dela não era um homem mortal. Fennex era um deus, e seu poder era aparentemente infinito. Vendo seu sorriso gentil e o amor em seus olhos, Ariane respirou fundo algumas vezes, enquanto se livrava de seu torpor momentâneo. Erguendo uma de suas mãos ágeis, ela gentilmente afastou algumas mechas escuras que sombreavam os lindos olhos roxos de Fennex, antes de embalar gentilmente sua bochecha. Esticando um pouco o pescoço, ela colocou os lábios nos de Fennex para um beijo leve como uma pena, antes de se afastar um pouco e exclamar suavemente, "Eu te amo." A princesa Dorneza falou essas palavras não apenas para ele, mas também para si mesma, para lembrá-la de que não importava o que ele era. Deus ou não, Ariane amava Fennex e queria estar com ele, e no final isso era tudo o que importava para ela. Muitas pessoas se reuniram na costa de Sunspear no dia seguinte, olhando para a ilha paradisíaca de longe com incredulidade. Elas ficaram com medo e chocadas no início, pois não conseguiam entender o que tinha acontecido. Foi somente depois que o sumo sacerdote Mocorro anunciou que este era o presente do Deus Vermelho para abençoar o casamento entre a princesa e a Espada da Manhã que o povo comum perdeu muito do medo, mas o choque e o espanto permaneceram. Ser curado de ferimentos graves pela graça dos sacerdotes e sacerdotisas do Deus Vermelho era um conceito completamente diferente, comparado a ver a terra sendo criada e moldada com tanta facilidade aparente. Mais uma vez a percepção das pessoas sobre o Senhor da Luz mudou. Ele não era apenas um destruidor e curador, mas também um criador. Nesse ponto, quase todas as pessoas comuns em Lança Solar haviam abandonado suas antigas crenças e eram fervorosamente devotadas ao Deus Vermelho e seus milagres. Capítulo 89. 298 depois de Cristo, aparecendo em um pequeno quarto em Starfall em uma chuva de brasas, o olhar de Fennex se voltou para a cama. Um pequeno sorriso se formando em seu rosto quando viu Ariane e Missandei amontoadas uma contra a outra sob as colchas. Após o casamento, Fennex retornou a Volantis, onde casou Missandei e Raela da mesma forma que casou Ariane. Embora a cerimônia tenha sido ainda mais privada e tenha ocorrido nos jardins do templo, ele sabia que era importante que elas tivessem essa cerimônia com ele e que tinha sido a coisa certa a fazer, pois, embora suas amantes não fossem invejosas ou ciumentas, ele não queria que elas se sentissem menos importantes para ele do que Ariane. Afinal, elas não eram suas amantes, mas amantes genuínas como a princesa Dorneza. Casá-las também não foi algo que ele fez apenas por fachada, mas sim um gesto sincero de devoção e afeição, e ele desejava estar com elas enquanto vivessem. Kinvara era uma história completamente diferente, já que a feiticeira centenária não precisava de cerimônia para saber o quão importante ela era para ele. O anel flamejante em sua mão a lembrava disso a cada momento, enquanto suas experiências de vida também a tornavam muito diferente de qualquer outra mulher que Fennex já conhecera. Raela também havia engravidado algumas semanas antes. Então essa pequena e íntima cerimônia de casamento veio em boa hora e a deixou praticamente radiante de felicidade incontida. Ele então levou Missandei com ele de volta para a Lança Solar, de onde partiram para a Queda Estelar, como ele havia prometido ao tio. Fennex queria mostrar a Ariane e Missandei todo Westeros para sua lua de mel, já que nem mesmo a princesa de Dorne havia realmente deixado o reino do deserto antes de chegar a Essos, sem falar de Missandei. É claro que houve ocasiões em que Ariane viajou para Hit ou Stormlands para comparecer a um banquete ou casamento quando ela era muito mais jovem, mas isso foi anos atrás e mesmo assim ela nunca foi muito longe. Missandei e Ariane também tinham aproximadamente a mesma idade e se tornaram amigas ao longo dos anos que passaram em Fennex, algo pelo qual ele era muito grato. Afinal, os dois tiveram uma criação muito diferente, então ele não tinha certeza de quanto vínculo eles poderiam formar. Mas não demorou muito para que a apaixonada e energética princesa gostasse da beleza tranquila de Naat. Suas personalidades aparentemente se complementavam muito bem, pois elas passaram muitas horas juntas enquanto ainda estavam em Volantis, passeando pelas ruas e mercados da primeira filha, jogando juntas ou simplesmente relaxando nos jardins do templo. Foi também por esse motivo que Fennex decidiu levá-los nessa pequena viagem, em vez de mostrar Westeros a cada um. Claro, ele retornava a Volantis por algumas horas todos os dias para acompanhar Raela e seu filho ainda não nascido, além de passar algum tempo com sua sacerdotisa favorita. Fennex tinha acabado de retornar e a cena de Ariane e Missandei se abraçando sob as colchas era algo precioso e memorável. A cama em que dormiam era a mesma em que ele dormia com sua mãe quando era criança, pois ele havia crescido naquele pequeno pátio e vivido ali com ela antes de sua morte. Olhando para a extremidade inferior da cama, Fennex viu um dos pés adoráveis de Missandei saindo debaixo do cobertor. Gentilmente o colocando de volta, ele saiu do quarto silenciosamente para sentar-se no quintal gramado do lado de fora da pequena casa perto do penhasco. Voltar aqui pareceu estranho e um tanto doloroso para Fennex, mas ele também estava feliz por ter feito isso e especialmente por ter trazido Missandei e Ariane. Ver a vida retornar ao lar que ele havia perdido após o suicídio de Aliria, o fez lembrar de todos os momentos lindos e preciosos que ele havia compartilhado com sua mãe.
Olhando para longe enquanto uma brisa noturna soprava ao seu redor, Fênix quase conseguia ouvir o riso de sua mãe ecoando em seus ouvidos e quando fechou os olhos, viu seu sorriso gentil e seus olhos amorosos. Ele retornou de seu breve devaneio, enquanto Missandei silenciosamente apareceu diante dele, vestida apenas com um manto fino. Ajoelhando-se, a beldade de olhos dourados não hesitou em se mover entre suas pernas e se aconchegar contra seu peito, olhando para ele amorosamente. Você está bem, Fênix? Ela perguntou suavemente, a preocupação presente em suas feições, enquanto acariciava ternamente sua bochecha com seus dedos gentis. Missandei sempre foi muito perceptiva em relação ao seu humor e sabia que vir aqui provavelmente havia aberto algumas feridas antigas em seu coração. Sorrindo gentilmente e envolvendo os braços em volta da cintura fina de Missandei, Fênix pressionou sua testa contra a dela por um momento e deixou um leve beijo em seus lábios macios, antes de responder calmamente, agora eu sou. Com as bochechas rosadas, Missandei sorriu de volta para ele, enquanto Fênix se virava e encarava o distante céu estrelado novamente. Suas mãos acariciando suavemente o lado de seu amante enquanto observavam a noite lentamente se transformar em dia juntos. O amanhecer, como sempre, finalmente chegou. É 298 depois de Cristo, já faz mais de uma década que a muralha não recebe visitantes daquele extremo sul. Jeor Mormon cumprimentou os 3 estranhos em seu escritório. Acredito que seu tio, o príncipe Oberyn, foi o último Dornês a pisar em Castelo Negro nos últimos 30 anos. Bem, meu tio adorava viajar quando jovem, embora a maioria dos Dorneses preferisse evitar esse tipo de frio, senhor comandante. Respondeu a princesa Dornesa com elegância. Sua pele caramelada era uma visão muito rara de se ver tão longe no norte. O fato de outra mulher com a mesma beleza e cor de pele também estar presente era algo ainda mais raro. Desta vez vim com meu marido para ver tudo o que há para ver em Westeros antes de retornar para Dorne, ela concluiu, enquanto olhava para o homem ao seu lado. Vestido todo de preto, com 2 espadas na cintura e um largo casaco de pele sobre os ombros largos. O novo espada da manhã era uma visão imponente com seus profundos olhos roxos e a presença crua ao seu redor. Jeor Mormon estava bem informado sobre os acontecimentos no reino, pois o velho mestre em Castelo Negro tinha mensagens enviadas a ele de todos os 7 reinos. Então o senhor comandante sabia muito bem quem era o jovem. Fênix Dayne, sobrinho de Arthur Dayne, antigo espada da manhã e melhor espadachim de sua geração. O jovem também tinha o título de espada da manhã e havia rumores de que ele era ainda melhor com a lâmina do que seu falecido tio, embora ninguém nunca o tivesse visto empunhá-la. Na verdade, ninguém sabia que ele existia até alguns meses antes, quando ele se casou com a princesa Dornesa e o Templo Vermelho tornou público que ele era o maior de seus comandantes. Considerando que Jeor tinha ouvido sobre o poder que o Templo Vermelho detinha, ele só podia imaginar o quão capaz o jovem diante dele era. No entanto, não era incomum que nobres visitassem a muralha e o Lorde Comandante nunca rejeitaria convidados, pois tal coisa era impensável no norte. Ele também esperava que sua hospitalidade contínua rendesse à patrulha da noite algum apoio dos nobres visitantes, como havia acontecido no passado. Não importava de onde os nobres vinham, não fazia diferença para a patrulha da noite, pois eles precisavam urgentemente de aliados, já que seu estado atual era o que era. Assentindo para o jovem, Jeor se dirigiu a ele. Eu vi seu tio em um torneio em Correrio uma vez. Ele lutou contra o príncipe Rhaegar Targaryen pelo título no corpo a corpo. Foi uma das maiores lutas que já testemunhei. Lembro-me de ter ouvido falar desse torneio por minha mãe. Fênix respondeu com um sorriso calmo. Meu tio perdeu para o príncipe, se bem me lembro. Assim, o próprio príncipe era um dos maiores espadachins do reino, afinal. O resultado, no entanto, dificilmente importava, já que ambos lutavam com tanta habilidade e graça, qualquer um poderia ter vencido a batalha. Foi sorte no final que fez o príncipe vitorioso, o Lorde Comandante relembrou. Talvez tenha sido. Fênix concordou com um aceno. Não nos imporemos por mais do que alguns dias, senhor comandante. Embora gostaríamos de pisar do outro lado do muro por um tempo, se não for problema. Normalmente os portões para as terras além do norte não seriam abertos casualmente, pois sempre havia algum risco envolvido nisso, especialmente por causa dos selvagens. Houve casos suficientes no passado, onde eles atacaram durante a abertura dos portões, causando muitas baixas para a patrulha da noite. Essa também foi a razão pela qual as árvores na área ao redor perto da muralha foram cortadas pela patrulha. Franzindo a testa levemente e pensando por um momento, Jeor respondeu. Em 3 dias, alguns patrulheiros partirão para vasculhar as terras perto do muro por alguns dias. Naquela época, você pode ir e dar uma olhada, mas eu imploro que não vá muito longe e volte rápido. Os perigos além do muro são mais do que apenas selvagens e até eles são uma ameaça séria. Está tudo bem, não iremos muito longe e apenas visitaremos o represeiro ali perto antes de retornar, Fênix anunciou, sendo capaz de sentir claramente a escuridão e o frio além do muro. Os White Walkers já estavam reunindo seu exército de mortos-vivos e os selvagens estavam ficando cada vez mais desesperados em seu desejo de escapar deles. Não demoraria muito para que eles começassem seu ataque à muralha. O perigo além do muro estava crescendo lentamente e se tornando uma morte certa, mas com ele ali, não havia nada com que se preocupar. Um aceno de sua mão seria tudo o que seria necessário para transformar cada caminhante branco em vapor, já que ninguém poderia escapar de seu julgamento se ele decidisse agir, algo que ele não planejava fazer por enquanto. Capítulo 90. É 298 depois de Cristo, Castelo Negro, um dos 3 postos avançados restantes da Patrulha da Noite, dentre as 19 fortalezas originais, e também a principal fortaleza da Patrulha da Noite.
não era realmente um castelo. A rigor, era um conjunto de torres e fortalezas que abrigavam os membros da patrulha e serviam como estábulos e espaço de armazenamento para coisas como grãos, água, hidromel, couro, peles, armas e outras matérias-primas. Como o número de membros da patrulha da noite estava muito abaixo do que já foi, também não faltava espaço para convidados. Fennex, Ariane e Missandei se estabeleceram em uma das torres vazias junto com sua comitiva, que consistia em Obara e 2 dúzias de membros veteranos da Mão de Fogo, juntamente com alguns servos do templo. Eles viajaram de barco de Starfall até Oldon, depois seguiram pela costa até Lannisport e por fim, até Bear Island, antes de desembarcarem e viajarem o resto da distância até a muralha a cavalo. O navio que eles haviam tomado já estava a caminho de volta para a Lança Solar e então cruzaria o Mar de Verão e retornaria para Volantis. Ao entrar no espaçoso quarto de pedra com Ariane e Missandei, Fennex sentiu um leve frio no ar, mesmo com o fogo que já queimava na lareira, e então não hesitou em invocar sua chama interior e aquecer toda a torre para torná-la mais confortável. Ele sabia que a torre não era usada há anos, então as paredes eram naturalmente muito frias e levaria algumas horas para que uma fogueira normal as aquecesse. Mas ele não queria que nenhum de seus amantes sentisse o frio cortante, sabendo que esse clima era algo totalmente desconhecido para ambos. O próprio Fennex não conseguia sentir frio pois ele era, afinal, um ser de puro fogo. Muito melhor. Ariane suspirou ao sentir o calor, aliviando-se do peso de seu grosso casaco cinza. Obrigada, Missandei sussurrou na ponta dos pés enquanto depositava um beijo suave em seus lábios, seus dedos trabalhando habilmente no fecho de seu casaco preto, enquanto ela o ajudava a tirá-lo. Fazendo o mesmo por ela, Fennex abaixou a cabeça e traçou um caminho ao longo do pescoço dela com os próprios lábios enquanto tirava seu casaco de pele branco, suas mãos roçando seu lado e traseiro. De repente, Missandei sentiu um segundo par de mãos menores vindo de trás e segurando seus seios, que ainda estavam cobertos por um grosso vestido de inverno. Gemendo suavemente, Missandei virou a cabeça para trás no meio do caminho, enquanto sentia Ariane se pressionar contra suas costas, olhando de volta para os olhos escuros da princesa Dornesa que brilhavam com luxúria e afeição. Ela nem teve tempo de expressar qualquer tipo de protesto antes que os lábios de Ariane caíssem sobre os dela. Não era a primeira vez que Missandei sentia os lábios macios da princesa nos seus, pois durante a viagem Ariane conseguiu convencê-la a passar a noite com Fennex e ela, para que nenhuma delas tivesse que dormir sozinha quando Fennex passasse a noite com a outra. Mesmo antes disso, Missandei tinha experiência com mulheres devido à sua vida como ex-escrava, mas estar com Ariane e Fennex ao mesmo tempo era algo distintamente diferente. Neste momento, ela não era forçada a dar ou receber prazer para ou de alguém que ela não amava. Se ela não quisesse ter intimidade com Ariane, ela sabia que não precisava, e sinceramente, Missandei não gostava de mulheres em geral. Mas havia algo diferente na princesa Dornesa. Ariane estava cheia de vida e paixão, e enquanto Missandei sentia sua língua habilidosa deslizar entre seus lábios e brincar com a dela, ela simplesmente entregou seus lábios à princesa de boa vontade. Embora também fosse somente através da presença de Fennex que a bela Nati se sentiu confortável o suficiente para aceitar as carícias e ministrações de Ariane. Missandei não consideraria ter intimidade com a princesa Dornesa se fossem apenas os dois. Ariane e ela eram realmente muito próximas. Mas seus gostos simplesmente não eram dessa natureza e ela precisava da presença amorosa de Fennex para aceitar os avanços sensuais da princesa. O amor de Missandei por Fennex e o carinho e a confiança que ela tinha por Ariane criaram um equilíbrio delicado que a tornou capaz de aceitar os avanços amorosos da outra mulher. Em pouco tempo, os fechos de seu vestido foram abertos por Fennex, e Ariane não hesitou em tirar o tecido dos ombros e revelar o corpo de Missandei por baixo, que ainda estava escondido por uma calça de couro justa e uma túnica de seda fina devido ao clima rigoroso. Foi então que Ariane finalmente soltou os lábios de Missandei, mas Fennex rapidamente assumiu o controle enquanto uma de suas mãos se enterrava em seu cabelo, enquanto a outra continuava a percorrer seu corpo. Nesse momento, Missandei estava ardendo de desejo, suas próprias mãos trabalhando desesperadamente nas roupas de Fennex enquanto ela ansiava por sentir o calor da pele dele na sua. Ariane, por outro lado, aproveitou a oportunidade para desatar os nós das calças de couro de Missandei e as tirou de suas lindas coxas caramelo, antes de começar a tirar suas próprias roupas. Não demorou muito para que todos os três se encontrassem na cama grande, Fennex e Ariane completamente nus, enquanto a parte superior do corpo de Missandei ainda estava coberta com sua camisa de seda branca. A beldade de olhos dourados gemeu alto ao sentir o eixo de Fennex penetrando seu âmago repetidamente, enquanto ela se sentava em seu colo e pressionava seus quadris contra a parte inferior de seu corpo, sua cabeça enterrada na curva de seu pescoço. Ariane, ainda atrás dela, colocou as mãos sob a blusa de Missandei, segurando gentilmente seus seios, enquanto a princesa compartilhava um beijo profundo com Fennex, seu corpo pressionado contra o de Missandei. Fennex sabia que a princesa Dornesa se interessava por ambos os gêneros e que vê-lo tendo intimidade com Missandei era muito excitante para sua apaixonada esposa, mas ele ainda queria dar a ela a atenção e o prazer que ela merecia. Então, a cada golpe de sua língua, Fennex deixou sua magia fluir para o corpo de Ariane e conectou sua mente com a de Missandei, fazendo-a sentir tudo que a bela Nati sentia, fazendo-a gritar de prazer também. De repente, uma das mãos de Ariane deixou o peito de Missandei, enquanto ela levava os dedos ao próprio sexo e os empurrava para dentro de suas próprias dobras com prazer. Um orgasmo incrível destruindo seu corpo flexível apenas um momento depois. Mas a princesa Dornesa ainda não estava satisfeita, nem a magia Fennex havia parado. Então ela ainda podia sentir a sensação da sombra do comprimento pulsante dele perfurando profundamente seu núcleo. Com os lábios ainda conectados, Ariane se afastou um pouco e olhou para o lindo rosto de Missandei com um olhar travesso e acalorado, enquanto tirava os dedos do próprio sexo e colocava a mão entre as pernas de Missandei por trás.
Levou apenas um momento para que ela encontrasse o botão de rosa da outra mulher, guiada pelas sensações fantasmas de seu próprio toque. E a princesa Dorneza hesitou apenas por um momento antes de invadir diretamente a bunda apertada de Missandei com 2 dedos bem lubrificados, o que fez ambas gritarem em choque com a invasão repentina. Não houve dor ou algo parecido, pois nenhum dos dois era estranho a esse tipo de brincadeira sexual, mas a rapidez do ato surpreendeu Missandei um pouco. Embora um momento depois, foi essa sensação de ambos os seus buracos sendo penetrados que abriu as comportas do prazer para ela. E enquanto onda após onda de êxtase a atingia, Missandei sentiu o corpo de Fênix ficar tenso por alguns momentos, enquanto suas mãos ao lado dela seguravam sua forma ondulante para baixo enquanto seus quadris empurravam para cima pela última vez. Enterrando seu eixo o mais fundo possível dentro dela, ele inundou seu útero com sua semente. Missandei pôde ouvir Ariane gemer guturalmente antes de sentir a princesa Dorneza abraçá-la por trás, suas curvas suaves pressionando suas costas enquanto os leves tremores de prazer a faziam tremer de vez em quando. A própria Missandei não conseguiu se mover naquele momento, pois estava sendo abraçada por Ariane enquanto também descansava contra o forte corpo superior de Fênix ao mesmo tempo. Felizmente, ela não precisou, pois Fênix lentamente fez isso por ela, removendo seu comprimento de seu sexo, provocando um gemido choroso de sua amante. Ele moveu seu corpo para um lado enquanto sua outra mão gentilmente segurava a cintura de Ariane e similarmente a puxava para seu abraço. Com um pulso de fogo, ele removeu qualquer evidência de sua paixão e sua camisa de seda, que se agarrava ao seu corpo desconfortavelmente neste momento. Puxando o cobertor magicamente, Fênix deitou-se na cama com Missandei ao seu lado e Ariane pendurada sobre seu peito. O grosso cobertor de lã se movendo de volta ao lugar para cobri-los. A princesa Dorneza já estava meio adormecida, pois a magia de Fênix havia aumentado seu prazer no último momento e o orgasmo seguinte havia drenado completamente suas forças. Olhando para os olhos semicerrados de Ariane, Missandei não pôde deixar de sorrir gentilmente, enquanto reunia um pouco de sua energia restante para afastar uma única mecha do cabelo preto da princesa e dar um suave beijo de boa noite em seus lábios. Com suas próprias bochechas ficando rosadas com suas ações, Missandei rapidamente enterrou o rosto no lado de Fênix. Embora ela tenha sentido a mão de Ariane lentamente envolver sua cintura um momento depois, como o braço de Fênix já estava. Não demorou muito para que os dois caíssem em um sono profundo e confortável, e até Fênix forçou seu corpo mortal a descansar com eles.